Muito obrigada, bom dia a todos. Eu queria começar por felicitar o Centro Jacques Delors por mais esta revista e sobretudo o esforço que foi feito em... Mas o que é interessante salientar aqui, e o Leonel Moura já referiu isso, é que quando a União Europeia cria ou lança anos europeus, há sempre a perspectiva de que os anos europeus servem para que a problemática esteja na agenda política, no debate político durante esse ano, mas que se mantenha na agenda política a seguir. E aqui era clara a intenção de manter as conclusões do ano europeu na agenda cultural europeia. E é interessante porque não é apenas retórica, digamos, na própria audição da comissária Vassiliou, que é a comissária que vai ficar responsável por estas áreas no quadro da Comissão Barroso II, da próxima Comissão. Portanto, na sua audição na semana passada, ela exatamente chamou a atenção para a importância, a sua audição no Parlamento Europeu, ela chamou a atenção para a importância das conclusões do Ano Europeu para a Criatividade e a Inovação e, sobretudo, para a valorização das indústrias culturais no quadro da Agenda Cultura e no quadro da sua ação enquanto comissária responsável por este portfólio. E, portanto, há aqui, de facto, a preocupação de manter na agenda europeia aquilo que são as conclusões, os resultados, o valor acrescentado gerado pelo Ano Europeu para a Criatividade e a Inovação. Eu passaria para uma segunda questão, que tem mais a ver com o tema que me foi atribuído e que diz respeito ao plano de comunicação, como é que a criatividade e a inovação podem ser usadas, ou foram usadas, ou serão usadas no âmbito do plano de comunicação sobre a União Europeia. 2009, é isso que está no programa. Eu gostaria de me centrar mais e de fazer 2 ou 3 observações no que diz respeito ao plano de comunicação para 2010. Eu gostaria de começar por lembrar que a nossa estratégia de comunicação se desenvolve em torno de 5 prioridades. 3 prioridades que têm um caráter europeu e 2 prioridades que têm um caráter nacional. As prioridades que têm um caráter europeu são a saída da crise, e, portanto, todos os aspectos, todo o debate, toda a iniciativa política relacionada com a saída da crise, onde se integra o Ano Europeu contra a pobreza e a exclusão social. Uma segunda prioridade, que é a implementação do Tratado de Lisboa, designadamente as suas implicações para os cidadãos e o que é que implica, do ponto de vista dos cidadãos, a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Uma terceira prioridade, as alterações climáticas e a biodiversidade, e aqui inclui-se o Ano Internacional da Biodiversidade. Nós acrescentámos 2 prioridades nacionais, que são a comemoração dos 25 anos da adesão de Portugal e Espanha à União Europeia e uma segunda prioridade nacional, que tem um caráter mais transversal, que é o trabalho com as escolas. Para cada uma destas prioridades nós temos uma estratégia de comunicação. Esta estratégia de comunicação parte de 2 princípios. Os 2 princípios é que a estratégia de comunicação deve ser descentralizada, no sentido do go local, do ir junto dos cidadãos, e desenvolve-se em parceria. Ou seja, não se trata apenas da representação da Comissão Europeia de realizar estas iniciativas, mas procuramos parceiros para o desenvolvimento da nossa estratégia de comunicação, e os nossos parceiros são parte integrante da nossa estratégia de comunicação. Temos uma parceria privilegiada com o governo português, que se realiza, digamos, na cooperação com o Centro Jacques Delors, mas em cada uma das ações, em cada uma das regiões do país, procuramos encontrar os parceiros privilegiados para a realização dessas ações de comunicação. E, portanto, era 2 ou 3 observações sobre isso que eu gostaria de fazer aqui. Em primeiro lugar, a importância de usar os instrumentos VEB 2.0 no desenvolvimento da nossa estratégia de comunicação. Nós hoje, muito recentemente, recebi um grupo de estudantes da Escola Secundária de Coruche que tinham participado num Parlamento para Jovens ao nível europeu e que, na análise que faziam da sua própria participação e empenhamento social e político, achavam que os jovens tinham muito pouca participação política.
A conversa evoluiu no sentido de eles próprios perceberem que tinham muito mais participação política do que aquilo que eles avaliavam e equacionavam. Porque tinham blogs, porque se pronunciavam sobre as questões políticas, porque se pronunciavam sobre as questões da região, porque promoviam fóruns de debate no quadro virtual, e portanto havia de facto uma participação e um empenhamento na região, um empenhamento social e político que eles próprios não consideravam. E de facto os instrumentos VEB 2.0 permitem-nos equacionar outras formas de comunicação, outras formas de participação e consequentemente outras formas de comunicação. Daí que nós tínhamos passado, tínhamos procurado melhorar a nossa página internet da representação da Comissão Europeia, mas sobretudo tínhamos procurado encontrar outros espaços de complementariedade, de acesso à página da Comissão e de promoção do debate virtual sobre as políticas europeias. Daí que tínhamos criado, por exemplo, 3 perfis Facebook com destinatários identificados, designadamente um especificamente sobre a representação da Comissão Europeia, mas 2 outros em que se procura promover o debate com as redes de informação europeia existentes em Portugal. E estou a falar do Team Europe, estou a falar dos centros Europe Direct, espaços de debate não só de racionalidade, de funcionamento e de ação na sua estratégia de comunicação destas redes, mas também de conhecimento para o exterior e, portanto, de mais pessoas poderem aceder à informação. Um terceiro ponto que eu gostaria de abordar e só reforça a necessidade do debate político sobre a União Europeia estar mais presente no espaço virtual é, por exemplo, a iniciativa que é prevista pelo Tratado de Lisboa e que é um novo direito para os cidadãos, porque o facto de nós dizermos que pretendemos uma maior participação dos cidadãos não é apenas retórica, o próprio Tratado de Lisboa introduz mecanismos de maior participação dos cidadãos na construção europeia e um desses mecanismos é exatamente a iniciativa Cidadania Europeia. E a Comissão Europeia lançou o debate público, lançou um livro verde em novembro. Os cidadãos podem se pronunciar até ao fim deste mês sobre esse livro verde. O espaço virtual e os instrumentos virtuais são fundamentais para o debate sobre as políticas europeias, mas também que estão, de certa forma, criadas as condições para que se possa dar mais um passo na criação de um espaço público europeu. Nós falamos muitas vezes na existência ou inexistência de espaço público europeu, podíamos fazer aqui esse debate, e esquecemos que para a criação desse espaço público europeu é preciso que haja uma opinião pública europeia que se constrói necessariamente a partir dos países, mas que tem que assentar no debate político. E, de facto, temos aqui condições, eu diria uma porta aberta, para dar novos passos na construção desse espaço público europeu. Muito obrigada.